Olá, amigos! Olha, nós mais uma vez nos reunimos para batermos um papo, conversarmos, trazendo a questão dos animais, a questão da doutrina espírita, nesse podcast que a SEAMA trouxe este ano de 2020, não é? Para trazer as informações para você que nos ouve, você que nos acompanha nas nossas redes sociais, você que acompanha a SEAMA pedindo tratamento para o seu animalzinho, pedindo tratamento para você mesmo e atendendo a tantos pedidos que nós temos recebido ao longo do tempo, para que nós possamos compartilhar o conhecimento que é estudado dentro da Associação Espírita de Amigos dos Animais, com você que nos ouve, com você que acompanha a SEAMA e com vocês que frequentam o Centro Espírita SEAMA. Esta fase de pandemia, que não é uma fase fácil, esta fase em que nós vivemos, esta transição no planeta, que nos obriga a remodelar a maneira como nós convivemos, como nós conhecemos o cotidiano. Por outro lado, foi uma fase de grande expansão do conhecimento, não só da SEAMA, mas de muitas casas, muitas instituições espíritas ou não, utilizando-se das redes sociais. Então, é um assunto para um outro podcast, mas é uma coisa para nós pensarmos realmente como quando se fecha uma porta, se abre uma janela. Como neste momento em que nós estamos vivendo no planeta, neste momento atual do desenvolvimento tecnológico, nós temos acesso à informação, nós temos muito mais conteúdo a buscar e nós podemos realmente selecionar o que vamos ver, o que vamos ouvir, o que vamos compartilhar dentro das redes sociais, se vamos nos utilizar deste meio razoavelmente novo que a humanidade hoje dispõe, para que nós possamos realmente aproveitar os ensinamentos do Cristo e termos acesso a tantos ensinamentos, tanta literatura, através desse meio. Como nós vamos utilizar aquilo que nos proporciona o desenvolvimento da ciência e o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento da tecnologia, para que tudo que nós tivemos de desenvolvimento intelectual possa se transformar ao longo do tempo em desenvolvimento moral, unindo estas duas asas do processo de evolução do espírito, conforme nos ensina Emmanuel. Então, meus amigos, estamos aqui de novo com o podcast Fala Animal, que é um podcast da Associação Espírita de Amigos dos Animais. E se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, entre no nosso site, aceama.org.br. Lá você pode pedir tratamento espiritual para o seu animalzinho, pode pedir tratamento espiritual para você mesmo, pode conhecer o Santuário da SEAMA, você pode ter acesso, por exemplo, à Revista Espírita da SEAMA, que é uma revista digital, que se você quiser, você também pode baixar pelo Google Play Store, instalar aí o aplicativo no seu celular e acompanhar o estudo da doutrina espírita que nós fazemos a partir da Revista Espírita. Olha quantas coisas nós podemos ter acesso a partir lá das redes sociais da SEAMA, a partir do site da SEAMA. Você pode conhecer, por exemplo, a nossa loja virtual, que tem vários pratos que são feitos a partir da cozinha industrial da SEAMA, e toda a renda adquirida nesta loja virtual é revertida para os quase 200 animais que o Santuário da SEAMA mantém, animais que vieram de maus tratos, várias espécies de animais, que nós cuidamos com todo carinho, com o nosso amor, no amor do nosso coração, como se fossem nossos filhos queridos. Então, meus amigos, conheça a SEAMA, compartilhe, divida com outras pessoas as informações trazidas sobre a evolução do espírito, sobre a alma dos animais, sobre a consciência, sobre o desenvolvimento da inteligência, sobre o desenvolvimento do livre-arbítrio, do átomo até chegar à fase de humanidade, sobre a individualidade do espírito. Quantas informações nós podemos ter e então aproveitar o momento que nós estamos vivendo hoje no planeta Terra para desenvolvermos melhor a consciência. Porque, meus amigos, nós somos espíritos em evolução. Sabe que no dia a dia a gente esquece disso, né? A gente esquece que somos espíritos em evolução. Eu vou aproveitar esta colocação para cumprimentar os voluntários que estão aqui conosco hoje para fazer este podcast, que eu vou me dar o luxo de utilizar uma frase que é utilizada num monte de lugar. Eu vou trazer ela para dentro do nosso podcast. É um especial de Natal. Então, este podcast Fala Animal é o especial de Natal da Associação Espírita de Amigos dos Animais. E olha, olá Milton, olá Tiago. Olá, Sandra. Que bom estar aqui novamente, podendo estar no podcast falando sobre o Natal e sobre a SEAMA e sobre os animais, né? Sempre um prazer.
É verdade, Milton. Oi, Sandra, oi, Milton. É sempre um bom prazer estarmos aqui reunidos nesse podcast, estudando a doutrina espírita e falando dos animais, né? Que é o que mais nos empolga aqui na SEAMA, não é? Nós somos suspeitos, meus amigos. Nós realmente somos suspeitos. Nós nos empolgamos falando sobre os animais, mas você que está nos ouvindo, você não se empolga de falar sobre os animais? É uma delícia observá-los, descobrir sobre eles. Cada podcast que nós fazemos pesquisas, os voluntários se reúnem, né, para fazer as pesquisas, e aí vem histórias, vem comentários, como é fascinante as coisas que nós descobrimos. E sabe o que é gostoso? Porque a gente é apaixonado pelos animais, mas a gente também é apaixonado pela doutrina espírita. E conforme nós vamos estudando e trazendo as descobertas novas da ciência, as histórias que quantas vezes compartilham conosco, que estão nas redes sociais, que estão em revistas especializadas em livros, conforme nós vamos trazendo isso, nós vamos vendo a comprovação das colocações da doutrina espírita, do espírito de verdade, quão contemporânea a doutrina espírita, então quão é apaixonante estudarmos a doutrina espírita, estudarmos espiritualidade dos animais. E aí eu vou voltar para o comentário que eu fiz há pouco. Nós esquecemos no nosso cotidiano que somos espíritos em evolução. E olha, nós estamos vivendo um momento que é muito importante nos lembrarmos e aproveitarmos a oportunidade do processo de mudança no planeta para nós expandirmos melhor a consciência. Hoje nós vamos falar de Natal e eu queria começar falando, trazendo aí um pouco do contexto de como nós vivemos o Natal hoje. É muito importante, todo mundo sabe, todos nós temos histórias de Natal, histórias de família, de presentes que nós ganhamos, mas eu queria que a gente pudesse contextualizar a vivência do Natal no nosso cotidiano, o que ele se tornou hoje, como nós estamos vivendo hoje a partir, por exemplo, dos meios de informação que nós temos, como a nossa família vivencia essa estrutura, como foi construído o pensamento do que nós temos hoje sobre o Natal. Então, olha, quem vai trazer para nós um pouco dessa construção de pensamento é o Milton. E aí a gente vai trazendo um bate-papo sobre isso e depois falando sobre o Natal em si mesmo. Milton, o que foi que você pesquisou? Traz um pouco para nós desta estrutura de como nós vivemos o Natal hoje. Como essa estrutura veio sendo construída? Olha, isso remonta a um bom tempo atrás, né? A gente começa falando na mitologia nórdica, na mitologia alemã, que havia um festival chamado Solstício de Inverno. Ele acontecia normalmente em 21 de dezembro. E entre as festas que se fazia, como era o ápice do inverno, eles ficavam muito deprimidos, então eles faziam festas para poder se animarem, porque os invernos no norte da Europa eram muito rigorosos. Mas tinha uma mitologia ligada a isso, que era uma figura. Tinha um personagem que se chamava Odin. Ele era um guerreiro, mas ele era assim um guerreiro de barba branca. E ele tinha um cavalo mágico. Esse cavalo tinha 8 patas. E ele viajava com uma velocidade impressionante. E ele fazia o seguinte, ele costumava deixar presentes e doces para as crianças em suas casas. Então ele entrava pela chaminé, as crianças deixavam as botas na chaminé, ao lado, com feno e cenoura para o cavalo. E lá encontravam de manhã os presentes e os doces. Hoje em dia, isso ainda se persiste um pouco dessa ideia, tanto é que, como a gente vê um pouco no cinema, eles não deixam mais as botas, mas deixam meias na lareira, porque aí haveria, então, essa figura que estaria presentes para as crianças. No cristianismo, nós temos a figura de Nicolau de Taumaturgo, que depois se tornou São Nicolau. Ele vivia o que seria hoje a região da Turquia. Ele era um bispo católico e ele recebeu uma herança, os pais morreram, ele ficou muito rico. E ele distribuía o dinheiro para as pessoas, crianças e pessoas pobres. Então, ele fazia muita benemerência. Então, ele ficou famoso por ajudar muitas famílias. E ele era uma figura também emblemática, porque depois de um tempo, velhinho, ele tinha aquele chapéu de bispo, tinha um manto vermelho, e ele morreu em 6 de dezembro. Então, quando canonizado, usa-se muito a data dele, 6 de dezembro, para troca de presentes, né? Pelo menos naquela época. Com a cristianização da Europa como um todo, houve um sincretismo. Então, o que seria o solstício de inverno virou a data que tem Jesus Cristo, Natal, 25 de dezembro, a ser comemorado, e a figura do Odin, que deixava presentes,
passou para São Nicolau. E isso acabou chegando para nós mais aqui no Ocidente, porque os holandeses que imigraram para os Estados Unidos, eles foram se instalar numa região chamada Nova Amsterdã, que hoje é conhecida como Nova York. E ele chamava essa figura do São Nicolau de Sinterklaas, que depois deu origem ao Santa Claus, como os americanos costumam chamar. E isso foi caminhando algum tempo, até o começo do século XIX. Nessa época tinha um literato, um professor de literatura, que ele, curiosamente, ele tinha 6 filhos. E ele escreveu um conto chamado A Visita de São Nicolau. Nesse conto, ele coloca o Papai Noel, como nós os conhecemos, o Santa Claus, visitando umas crianças enquanto elas estão dormindo. Então, ele coloca a figura do trenó, das 8 renas, e aí a gente faz a referência, como o cavalo mágico do Odin tinha 8 patas, provavelmente por isso que o Santa Claus tem 8 renas, e ele também descia pela chaminé e deixava presentes. Milton! Oi? Antes da gente continuar, porque eu estou fazendo uma linha de raciocínio aqui na minha mente, né? Realmente, a gente vê agora, só do pouco que você nos falou, a gente vê o Papai Noel que vai sendo uma somatória disso tudo com um conto, né, de um literato. Eu queria só entender essa construção no inconsciente coletivo da humanidade. Conta pra gente datas, assim, se você, mais ou menos, por exemplo, que fase que nós temos a situação nórdica, que fase nós temos a situação, anos, né, pelo menos que fase histórica. Nós temos a situação do Santa Claus, para depois a gente... A parte do conto você já falou que foi no século XIX, para a gente entender como essa construção foi sendo feita. Você tem esses contextos aí? Então, da mitologia nórdica é uma coisa assim que eu não tenho a data precisa, mas é bem anterior ao São Nicolau. São Nicolau é entre o século III e IV, porque a mitologia nórdica ela remonta ao paganismo. Então, eram festas que eram costumes que os vikings tinham, aqueles povos conquistadores antigos. Então, dentro da construção deles, existia inclusive um festival chamado Saturnália. Ele começava em 17 de dezembro e ia quase até janeiro. E eram orgias com comida e com bebida, que era tipo para aquecer o inverno rigoroso da época. Então, eles tinham costumes muito bárbaros. O que eu achei simpático foi que a figura do Odin, apesar dele ser um guerreiro, ele tinha esse cuidado com as crianças, tinha uma coisa mais singela. Então, eu acho que era para trazer um pouco da família que não participava desse festival dentro desse contexto. E como isso ainda perdura um pouco em alguns hábitos. Mas o São Nicolau era a partir do século III ou IV, depois de Cristo. Então, e assim, foi a partir da figura dele, que era generoso, que se fez o sincretismo que ele seria a pessoa que daria presente às crianças. Na verdade, ele fazia isso o ano inteiro, para todo mundo que precisasse ou que tivesse dificuldade, ele era generoso. Tanto é que a figura dele com a caridade é muito enaltecida, ele é patrono de países como a Rússia, por exemplo, ou a própria Turquia, porque ele tem uma figura de muita generosidade. Quando chega nos Estados Unidos, e é até curioso isso que você falou, porque esse literato que fez esse conto, ele tinha 6 filhos. Então, brinca-se muito que era a ideia dele que o Papai Noel dava presente só para as crianças que se comportassem bem o ano inteiro. Porque se não se comportasse bem, ganhava um pedaço de carvão. Então, imagine só, com 6 filhos para criar, eu acho que ele criou um pouco dessa ideia. Se você não se comportar direitinho, você não ganha presente no fim do ano, que é uma coisa que a gente carrega até hoje dentro do folclore do Papai Noel, né? Está ligado o comportamento com a recompensa. Só que assim, ele foi bem inteligente, porque você tem que se comportar o ano inteiro bem, não é só um período. Ou seja, ou você vai ganhar carvão bastante tempo, né, se você se comportar mal em algum momento. Imagine, com 6 filhos, eu achei uma solução maravilhosa. Mas só para concluir rapidamente, foi mais ou menos em 1860, 1870, na segunda metade do século XIX, que teve um cartunista político famoso chamado Thomas Nast. Ele é que é considerado o pai do Papai Noel, porque ele desenhou nos cartoons que ele fazia para várias revistas, ele que idealizou o Papai Noel com a barba branca, da descrição
do poema, mas ele que colocou aquela roupa vermelha, aquelas botas. Então a gente acha que não, mas ele é que idealizou o contexto do Papai Noel na imagem, no nosso imaginário. Mas em 1920 até 1930, uma marca de refrigerante muito famosa, ela pegou essa figura do Santa Claus, do Papai Noel, para começar a fazer campanhas publicitárias. Tanto é que a tonalidade do vermelho e do branco da roupa do Papai Noel é idêntica do refrigerante. Então, até que muita gente acha que foi essa companhia de refrigerante que criou o Papai Noel, mas, na verdade, ele já existia. Só que ela deixou mundialmente famoso essa figura. Então, a partir daí, que é uma campanha praticamente centenária, nós estamos em 2020, ou seja, 100 anos que tem essa publicidade constante, então ficou bem marcado. E aqui no Brasil se chama Papai Noel, exatamente porque em francês se chama Père Noël, e em Portugal se chamou Pai Natal. Então, na nossa língua latina, eu acho que houve aí uma fusão, ficou Papai Noel, como a gente o conhece. Para nós é uma figura que vem mesmo desse imaginário, da publicidade, do merchandising, porque nós não temos neve, nós não temos carvão para dar para as crianças que não se comportam bem, não temos chaminés, né? A nossa cultura é mais tropical, mas a gente, acho que o mundo inteiro como um todo, acabou comprando essa ideia do Papai Noel. Tanto é que nos Estados Unidos tem o Sistema de Defesa Aérea Americano, ele tem um aplicativo que todo ano, nessa época, você pode acessar e saber onde o Papai Noel está indo. Então, ou seja, nesse aplicativo é bem interessante, principalmente para quem tem criança em casa, ou para quem é criança para sempre, você fica sabendo, olha, o Papai Noel agora saiu aqui, agora vai lá. E o folclore dele ele foi se expandindo, né? Dizendo que ele mora na Lapônia ou na Finlândia, e tem várias circunstâncias em que foi se compondo essa criatura mitológica do Papai Noel até chegar aos dias de hoje. Agora, nós também não podemos esquecer, desculpa só te interromper nesse momento, que Jesus também ganhou presentes, né, dos 3 reis magos, que levaram ouro, incenso e mirra, que tem o simbolismo do ouro para a divindade de Jesus. Desculpe, o ouro é a realeza, o incenso é a divindade e a mirra seria para a imortalidade dele. Então, ele também ganha presentes no nascimento, no Natal. Então, de certa forma, ele é o aniversariante. Milton, na verdade, eu queria só fazer uma pergunta. Depende, você foi um bom menino esse ano inteiro? Senão, você vai ganhar um carvão. Essa ideia do Santa Claus, então, ela durou do século III até o século XIX? É mais ou menos isso. Esse fato de ter durado, né, do século III até o século XIX, tem algum relato de que fala que durante esses séculos foi perdido esse entendimento, foi deixado de lado e depois foi resgatado ou não? Esse tempo todo, esses vários séculos, foi se mantida essa ideia do Santa Claus? Não, o que acontece é o seguinte, em alguns lugares como a Escócia, por exemplo, eles consideravam que comemorar aniversário era uma coisa pagã. Então, o Natal foi apagado. Você não tinha Natal. Você demorou a ter Natal na Escócia, por exemplo, ficou 60 anos sem Natal. Voltou depois por um decreto, por algumas questões. Em alguns lugares, alguns hábitos que eram considerados pagãos, eles eram apagados. Então, mesmo isso não ganhou tanta força. Tinha alguns hábitos. E aí, como eram os imigrantes, quando foram para os Estados Unidos, que mantiveram o hábito, aí isso acabou se proliferando um pouco. Eu não posso dizer para você que isso era uma coisa contínua. Eu acho que de região para região, de um momento para o outro, isso acabou sendo um pouco esquecido. Mas, do século XX, do começo do século XX para cá, isso já se integralizou como sendo um hábito normal. Né? Se comemorava o nascimento de Cristo, mas sempre sim, com a reunião e com a troca de presentes. E aqui deixou de ser só para as crianças, para ser para as pessoas que se reuniam. E aí impulsionou o comércio, né? E a ponto que hoje a gente pensa mais no Natal como troca de presentes e reunião do que do simbolismo principal, que era o aniversário de Jesus. Você sabe que eu estou ouvindo você falando, Milton, e pensando aqui
Primeiro que eu acho que no século XX, nós tivemos, com o desenvolvimento da tecnologia, nós temos hoje, por exemplo, nesse contexto, e uma coisa que se iniciou aí no século XX, meados do século XX, que foi o advento da TV, né? Então nós tivemos, por exemplo, revistas, depois a televisão deu um grande impulso a esse processo, e junto com a TV também, a rádio, né? Antes era o rádio, o rádio teve um papel importante, revistas, a TV, hoje a internet, assim, Sim. E os filmes, né? Principalmente os filmes de Natal, principalmente os filmes de Hollywood, que aí tem uma construção em torno desse processo, né? Bastante intenso, né? E aí a gente vê uma coisa que caminha em paralelo nesse processo, porque, olha, para nós entendermos a evolução do espírito, para nós compreendermos como se desenvolve o processo de aprendizado, isso é um estudo que nós fazemos na SEMA ao longo do curso, estudando a doutrina espírita. Nós precisamos entender como se fixa o aprendizado, né? Isso é desenvolvimento do instinto. Então, por uma maneira mais simples, para trazer para a nossa realidade, por exemplo, quando nós vamos aprender a escrever, por exemplo, nós temos de aprender por repetição. Então, primeiro nós aprendemos o alfabeto, aí repete, até que o entendimento do alfabeto ele vira automático. Compreendemos o alfabeto, então nós vamos formar palavras, juntando as letras que nós aprendemos e repetimos isso até que vira automático, ainda na infância, né? Para depois juntarmos várias palavras e essas várias palavras se tornarem frases. Então, olha, esse contexto de aprendizado, ele não é só do nosso aprendizado na alfabetização, ou no nosso aprendizado para dirigir, ou no nosso aprendizado, por exemplo, um médico para aprender a fazer cirurgia, que ele vai repetir várias vezes até que ele automatize o processo. Isto, nos conta André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, é o processo de aprendizado do espírito ao longo da evolução, desde a fase de átomo, reino mineral, reino vegetal, reino animal, homem, né, até chegar à fase de arcanjo. Então, assim, o processo de repetição, ele faz com que as coisas se automatizem no nosso inconsciente profundo. E nós temos aí um processo construído, conforme nos trouxe o Milton agora, que nos demonstra que várias fases, né? Primeiro essa tradição nórdica, a mitologia nórdica, depois Santa Claus, aí nós tivemos a construção, primeiro de um conto que reúne essas informações, que traz informações novas, a imagem do Papai Noel. Então tudo isso foi sendo trazido para a humanidade, nos lembrando, inclusive, meus amigos, que nós somos, conforme já comentamos, espíritos em evolução. Como espíritos em evolução, nós vivemos em muitas épocas. Nós não iniciamos a nossa fase de espíritos na fase humana, no século em que nós nos encontramos ou no século que nós nascemos. Nós passamos pela fase de espíritos primitivos, nós vivemos muitas épocas da humanidade, nós vivenciamos estas construções que foram se tornando por repetição automáticas no nosso inconsciente profundo e hoje é parte do inconsciente coletivo da humanidade. E aí, no século XX, nós temos essa fixação desta imagem do Papai Noel, da imagem do presente, da roupa do Papai Noel, da rena, da chaminé. É muito interessante nós vermos como isso vai se construindo. E olha, o que acontece quando a gente é criança? Ninguém conta pra gente assim, olha, ninguém mostra a imagem do Papai Noel. A gente não faz isso com as crianças, inclusive. Este aqui, esse velhinho que você está vendo, na verdade, ele vem, a gente nem sabe, né? Ele vem da tradução da tradição nórdica, da mitologia, e aí tem o Santa Claus. Essa história não é construída para a criança. O que é construído para a criança? Que o velhinho de barba, roupa vermelha, que vem no trenó com as renas, é quem traz os presentes na noite de Natal. Então isso é uma coisa que é construído desde que a criança é pequenininha, desde o primeiro ano. Então, mesmo nesta reencarnação, nós temos este reforço durante a infância. Não estou dizendo que é uma tradição ruim, mas é importante nós entendermos esse contexto para a gente perceber que, na verdade, corre em paralelo essa tradição do Papai Noel, que foi reforçada, né, principalmente no século XX, com o Natal, com o nascimento do Cristo. E tem uma mistura nesse processo. E essa mistura faz com que a gente traga, mesmo que muitos lares nem lembram de Jesus, muitos não lembram. E muitos lembram, no entanto, a gente, embora vivencie uma parte, né, da caridade, por exemplo, no Natal, nós acabamos trazendo muito mais o contexto material para esse processo. Mas as tradições de Natal, elas são interessantes, elas são importantes,
essa é uma construção que reforça os vínculos familiares. Eu tenho lembranças de Natal, tenho certeza que o Milton tem, que o Tiago tem, por exemplo, da minha família montando a árvore de Natal, da minha família cantando as músicas de Natal. Então, esses vínculos familiares são reforçados a partir dessas tradições que nós criamos. Então, Papai Noel hoje, da maneira como ele é, a forma como ele se veste, eu posso dizer, ele é parte da mitologia atual que vivencia a humanidade hoje. Nós vivenciamos isso dentro da mitologia, ele virou uma imagem, então ele está dentro da nossa mitologia. Nós não percebemos muito isso porque a gente não pensa a respeito, mas isso vai estar nos livros de história no futuro, nos dizendo assim, olha, no século XX, no século XXI, havia uma figura mitológica chamada de Papai Noel, por exemplo. Não é verdade, meninos? Sem dúvida. Você tem razão, Sandra. E é curioso a gente observar, até através dos comentários que as pessoas fazem, as pessoas que a gente tem um convívio e tudo mais, que como essa época do ano traz um sentimento diferente do restante do ano, né? Ela traz um sentimento de esperança, um sentimento de amor, de carinho, coisas que muitas pessoas não sabem nem explicar como, mas de fato sentem uma vibração diferente, um sentimento diferente, uma alegria diferente, e também faz com que todos aqueles problemas, principalmente problemas de família, de relacionamento, que ocorreram durante todo o ano, sejam, pelo menos momentaneamente, esquecidos, e considerados como momentos, e que a gente precisa estar de fato próximo, precisa estar ali em convívio familiar, em convívio com com essas pessoas, e não só as pessoas como pessoas mesmo, mas também os animais que convivem conosco, os animais que dividem conosco esse planeta, sentindo esse sentimento de amor, de esperança, de viver um futuro melhor, né? Um desejo de um futuro melhor, né? Você sabe que eu estou ouvindo você falar, Tiago, e é verdade. E tem, por exemplo, parte da nossa literatura espírita, André Luiz comenta isso, por exemplo, a partir da psicografia de Chico Xavier, de uma modificação, uma vibração do planeta nessa época do ano. E é muito interessante, porque ouvindo aí o que o Milton nos falou, nós temos dentro dessa figura mitológica, que é o Papai Noel, inserido dentro dessa figura mitológica, a questão, por exemplo, da caridade, né, que tem um peso muito grande. Na origem do presente está a caridade, porque Santa Claus, na verdade, presenteava por caridade, né? Ele amparava por caridade, ele era solidário, ele era fraterno. Então, dentro dessa figura mitológica, nós temos a questão da caridade. Como há uma mistura com o nascimento de Jesus, nós temos um contexto dentro desse processo que é interessante, que eu acho que é importante nós percebermos, para que nós também não desprezemos tudo, para que nós não tenhamos a sensação de que a gente tem que largar tudo isso, não tem que ter Papai Noel, não tem que ter árvore de Natal, porque é o nascimento de Jesus. Não, porque muitas lições do Cristo estão inseridas nesta imagem da troca de presentes, que é isso que você comentou agora. A reconciliação na família, por exemplo, a comemoração em família, a troca de presente como uma forma de nós dizermos àqueles que convivem conosco que nós os amamos, né? A alegria da comemoração, a fraternidade, a solidariedade, por sentirem mais tudo isso inserido nesse contexto do Natal, as pessoas fazem mais caridade, as pessoas se preocupam em serem mais solidárias. Então nós temos, por exemplo, quantas situações, e eu conheço várias pessoas, eu conheço gente que faz caridade o ano inteiro. Nós vivemos, inclusive, numa instituição que é a Associação Espírita de Amigos dos Animais, nós somos voluntários nessa instituição, que é uma instituição que tem como pilar básico, sendo uma instituição espírita, a caridade. Então, a Associação Espírita de Amigos dos Animais, por exemplo, é uma instituição que permite que se exista caridade o ano todo. É uma instituição que vive do processo de caridade, seja através dos cuidados dos animais do santuário, seja através dos trabalhos de assistência espiritual aos animais ou às pessoas, ou assistência às ONGs, então, ou mesmo do processo de conscientização nos cursos, tudo isso está dentro do contexto de caridade. Mas muitas pessoas, e eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, amigo, eu tenho certeza que o Milton também, o Thiago também, só fazem caridade na época do Natal. Então tem gente que está mais sensibilizada no Natal, sensibilizada pela mensagem do Cristo,
né? Então vai distribuir presentes, por exemplo, à população carente, distribui cestas básicas à população carente, faz campanha ou participa de campanhas para auxiliar, presentear crianças. Tem gente que adota cartinha, né? Aquelas cartinhas que as crianças escrevem para o Papai Noel no Natal, né? Adota uma cartinha para comprar um presente para a criança carente. É uma prática, por exemplo, dos centros espíritas fazerem sacolinha de Natal para crianças carentes das comunidades que eles auxiliam. As igrejas fazem a mesma coisa. A SEAMA, por exemplo, faz sacolinha de Natal para os animais santuários da SEAMA. Está lá no nosso site. A pessoa vai lá, adota um animalzinho, faz uma sacolinha para dar de presente para aquele animal. Há outras ONGs que fazem a mesma coisa. Então, há uma estrutura de caridade envolta. Então, nós temos aí o Santa Claus, junto com a história do Papai Noel, junto com o próprio exemplo do Cristo, guardado numa mesma mitologia que vem o Papai Noel e o próprio contexto do Natal, e que cria realmente uma modificação dentro da vibração planetária. Eu acho que você falou uma coisa, e o Tiago também, muito interessante, porque mesmo que as famílias, as pessoas vivam em combate constante, é como se o Natal fosse uma trégua. Todo mundo para, todo mundo respira, se confraterniza, e depois de uns dias volta ao normal. Mas eu acho que é mais ou menos isso. É uma época em que, pelo menos, a gente pode parar um pouco e baixar a guarda e, às vezes, até redescobrir que aquele que você está, de certa forma, com animosidade, não tem tanta razão para isso, né? E é uma tentativa, uma oportunidade de você, de repente, começar a se reconciliar. Começa com a família e depois com a sociedade, com o planeta como um todo. E sempre lembrando que essa época é um lembrete do que a gente deve fazer o resto do ano também. E não, eu não digo o resto do ano, de dezembro até o final de dezembro, né? Mas do começo de janeiro até o outro Natal. É isso mesmo, do começo de janeiro até o outro Natal. Ou seja, o ano inteiro, todos os anos, todo dia. O ano inteiro, exatamente. Fala, o ano inteiro, mas acaba em dezembro, então é só esses dias. Não, você tem que pensar que o outro ano também. Mas eu devo confessar, particularmente, que quando criança, eu me lembrava de ser bonzinho até mais ou menos fevereiro e março. Depois eu acabava esquecendo essa história do presente de Natal e virava o que era mesmo, né? Ficava importunando minha família. Mas, enfim, eu acho que é assim mesmo. E olha, amigos, que o Milton foi criança faz muito tempo, viu? Faz muito tempo que o Milton no foi século passado. Quase que eu troquei brinquedo junto com o Santa Júnior. Mas sabe que todos nós somos do século passado. Tiago, você é do século passado também, não é não? Eu sou também. É do século passado, e meu Deus, a gente tá ficando velho mesmo, viu? Meus amigos. Depende, da segunda metade ou da primeira metade? Não, isso, eu tenho certeza que o Tiago é da segunda metade, eu também sou, mas você eu tenho minhas dúvidas. Eu, na verdade, sou da segunda metade do século XIX, eu acho. Olha, meus amigos, nós entendemos o contexto do Papai Noel e relacionamos ele com Jesus. Mas o Natal, imprescindível que nos lembremos, é, na verdade, uma data que simboliza o nascimento do Mestre. Então, vamos trazer isso um pouco para a nossa realidade, entender um pouco quem é Jesus. Isso é muito importante, porque nós também aprendemos, a gente quando é criança, que o menino Jesus nasceu, e aí nós temos um contexto ensinado pela doutrina, outro pela Igreja Católica, etc. Mas, em essência, é muito importante que entendamos quem é Jesus, o que nos traz a doutrina espírita dentro desse contexto. Antes eu queria nos relembrar uma coisa que nós estudamos aqui, eu já relembrei alguns episódios, que é a evolução do espírito, bem rapidinho, que o espírito inicia o seu processo de evolução no reino mineral, milhões de anos aí, em sono profundo, se transfere para o reino vegetal, milhões de anos aí, ainda em sono profundo, se transfere para o reino animal, do animal para o primata, do primata para o homem, fase em que nós nos encontramos, e nós caminhamos hoje para o arcanjo. Então, conforme nos diz a questão 540 do Livro dos Espíritos, né, na natureza tudo serve, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Então, feita essa lembrança sobre a evolução do espírito, nós vamos entender um pouco Cristo. Eu vou trazer aqui um texto do livro A Caminho da Luz, para nós compreendermos em que fase de evolução
desta cadeia evolutiva que nós acabamos de citar, se encontra Jesus de Nazaré, o Cristo que esteve entre nós. Então, ó, no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, médium, Espírito Emmanuel, Emmanuel nos conta o seguinte, ó: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida, da matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, Emmanuel nos dá algumas informações importantes para nós gravarmos aqui, meus amigos. A primeira: existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos por Deus, que ele chama aqui de Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, uma comunidade de espíritos puros que regem a organização, não só da nossa galáxia, quanto de todas as galáxias. Nessa comunidade pertencente à nossa galáxia, Jesus é um desses espíritos puros, de um desses membros divinos. Aqui ele nos fala, ó, esta comunidade de seres angélicos. Então, Jesus é um anjo, ou seja, um arcanjo. Ele está no ápice do processo evolutivo, é um espírito puro que participa dessa comunidade de espíritos que regem a nossa galáxia. Uma outra informação importante que é colocada é que estes espíritos, em relação à Terra, se reuniram por 2 vezes, conforme Emmanuel disse que ele ficou sabendo, né? Conforme foi dado a ele saber. Uma quando a Terra foi criada e outra quando Jesus desceu à Terra para nos trazer o Evangelho. Então, o primeiro contexto que nós precisamos entender é que Jesus é um arcanjo responsável, não só participando desta comunidade de espíritos puros, né, que organizam o planeta, tá? Quanto governador do planeta Terra, responsável pela organização do planeta Terra. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, compreender Jesus. Então, olha, este mestre Jesus, este mestre do qual nós comemoramos o aniversário do Natal, é o governador do nosso planeta e é um arcanjo, é um espírito puro. Chegou lá na última fase do processo de evolução. Nós sabemos que o processo de evolução não acaba nunca, que mesmo na fase de arcanjo o espírito evolui, mas Jesus já está neste ápice do processo de evolução e participa dessa comunidade e é o governador da Terra, conforme eu já repeti várias vezes para ficar gravado na nossa mente, né? Então, é deste espírito que nós estamos falando. Então, é deste Senhor, deste espírito puro, deste arcanjo que pousou as asas sobre o planeta que nós estamos falando quando nós falamos do Natal. Deste espírito que veio trazer o evangelho de amor para nós, as diretrizes que devem reger a evolução do espírito. Nos disse ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim, senão por este evangelho, senão por este testamento que ele nos deixou, escrito através dos discípulos e através de seus exemplos de amor. Então, esse é o primeiro contexto inicial que nós precisamos ter ao falar de Jesus. Então, aí nos desligando um pouco do contexto dos presentes, da matéria, da árvore de Natal, é deste espírito que nós estamos falando. Ele simboliza para nós, em seus atos de amor, em seus atos de pureza, em seus atos de humildade, o seu evangelho de luz. É legal, Sandra, você comentar sobre todas essas passagens, sobre o que o Emmanuel também nos traz, e a gente também trazer um entendimento que a gente também já falou nesse episódio, já falou em vários outros episódios,
que foi o fato do próprio nascimento do Cristo, né? Que ele nasceu numa manjedoura, cercado pela natureza, por animais e pelo céu, né? Ele não nasceu dentro de uma casa, não nasceu nem tinha hospital, mas não tinha nada diferente, né? Do que nascer realmente no meio da natureza. E o fato também traz algum simbolismo para o Natal, não é? Que é que você comentou também dos três reinos, né? Com que ele estava envolto, o mineral, o vegetal, o animal, trazendo a luz, que é o simbolismo da estrela que direcionou os três reis magos pro nascimento do Cristo. Então, todo esse simbolismo também remete a tudo isso que o Emmanuel nos trouxe e também nos reforça todo o que a gente está comentando aqui sobre o simbolismo do Natal, do Papai Noel, não é isso? Olha, Tiago, é verdade, e muito interessante você trazer essa parte da manjedoura, porque né, eu vou trazer o texto do Emmanuel do A Caminho da Luz e nós vamos dar continuidade. Emmanuel nos fala o seguinte, ó, lá no capítulo 12, a vinda de Jesus, a manjedoura, ele diz assim, ó, a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. Olha que importante. Então, a manjedoura, ela simboliza ali já a primeira lição de Jesus, a maneira como ele nasce, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então, ali, a primeira lição deixada por Jesus está justamente em seu nascimento. Coisa incrível, né? Este planejamento feito pelo próprio Cristo e por esses espíritos que regem a administração, a organização planetária da Terra e de toda a galáxia, começa por um estudo de como Jesus nasceria. Então, você fala dos três reinos, que é uma coisa que a gente sempre comenta. Realmente, ele está deitado no reino, sobre o reino mineral, acolhido, né, da cama do reino vegetal, observado pelo reino animal e amparado pelo reino humano. Então, no nascimento do Cristo, ele já mostra que ele veio para todos os reinos, ou seja, nós que estudamos a evolução, a doutrina espírita que nos demonstra isso, o mestre reencarna, o governador do planeta reencarna, já nos trazendo a mensagem de que as suas lições de amor se estendem para o espírito em todas as fases de evolução. Então ali ele se coloca sobre todos os reinos, ou seja, para todos os espíritos em qualquer fase de evolução se encontra no planeta Terra. E olha, a segunda colocação de Emmanuel, dando continuidade a essa parte da manjedoura, ele diz o seguinte: começava, ali na manjedoura, hein? Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, profundo esse ensinamento do nascimento do Cristo. E olha, eu vou trazer aqui um livro que eu gosto muito, que é do médium João Nunes Maia. Você, leitor, que não conhece o médium João Nunes Maia, nossa, deu uma João do Nunes Maia, foi difícil, né? Quem não conhece o médium João Nunes Maia, ele é o médium que psicografou a receita da pomadinha do vovô Pedro, que aí todo mundo quase conhece, né? Que muitas casas espíritas do Brasil acabam tendo. Tem algumas casas espíritas que fazem essa pomada, que é uma receita trazida pelo plano espiritual. Então, este médium trouxe muitos livros, e um deles é um livro maravilhoso, chama Maria de Nazaré, Psicografia do Espírito Miramês, outro que nós estudamos e gostamos muito. É um livro chamado Francisco de Assis, também do Espírito Miramês. Mas nos atendo aí ao livro Maria de Nazaré, do médium João Luiz Maia, ele vai contando a história de Maria, e claro que vai passar pelo nascimento de Jesus, claro. E aí ele traz um contexto interessantíssimo já, e eu vou trazer esse símbolo para nós entendermos um pouco a Jesus nesse contexto, né? Maria, um espírito, ele mostra no livro Maria, um espírito elevadíssimo, que ficou muito feliz com a possibilidade de ser mãe do Cristo nessa reencarnação, mãe do Cristo Jesus nessa reencarnação, e demonstra, por exemplo, que Maria, durante toda a gestação,
ela ficou assim, numa situação muito elevada, ela quase não falava, porque gestando o corpo físico que serviria ao Espírito de Jesus, ela traz assim, ela ficou assim, numa sensação de sublimidade neste processo e numa luminosidade que, porque realmente, meus amigos, vinha para a Terra o governador do planeta e ele vem para trazer o seu evangelho de luz. Ele vem para trazer para nós o mapa definitivo da felicidade que nós tanto desejamos. Então é muito importante que no Natal nós nos lembremos deste processo, nós nos lembremos de quem é Jesus. Vamos tirar um tempo para nós. Vamos comemorar com a família? Nós vamos comemorar com a família. Nós vamos, dentro do possível na pandemia, nem que seja um Natal virtual, vamos confraternizar. Mas vamos, acima de tudo, trazer para nós a simbologia do Natal, dentro da simbologia do Evangelho que Jesus veio nos trazer, das bem-aventuranças que ele nos trouxe, onde simboliza o que é necessário para nós conquistarmos o reino dos céus, para nós permanecermos no planeta. Então vamos fazer do Natal também um momento de introspecção, para nós definirmos que caminhos vamos fazer para, a partir do Natal, trilharmos os campos trazidos pelo Cristo em seu evangelho de amor, para que nós possamos adentrar a nossa maioridade espiritual individual. Como vamos fazer para seguir as lições do bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, dos humildes? Como vamos fazer para seguir as lições do bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, para aprender a perdoar? Como vamos fazer para seguir as lições do bem-aventurados os puros de coração, que aprendem a ver a consciência divina, o Cristo em desenvolvimento no coração de todos os nossos irmãos em todas as fases de evolução, mesmo que eles mesmos não consigam expressar quase nada dessa luz de amor que está escrita dentro de seus corações? Como nós vamos fazer para vivenciar a indulgência, a benevolência, a paciência? Como vamos fazer para vivenciar a caridade ao longo de todos os dias do ano? Então é muito importante que nós aprendamos, a partir das lições deixadas por Jesus, a criar um planejamento de como nós vamos viver estas lições. Jesus nos trouxe tantos exemplos ao longo de toda a vida dele, do tempo em que ele esteve conosco. Ele vivenciou cada uma destas lições e ele não deixou de nos fazer promessas. Uma dessas promessas que nos fala do Consolador prometido é importante que esteja dentro do nosso coração, para nós nos lembrarmos ao longo de toda a reencarnação que Jesus está conosco, que Jesus nos conhece pelo nome, que ele governa o planeta e ele nos prometeu que quando estivéssemos em dificuldade, ele estaria conosco e ele nos deu recurso para nós encontrarmos com ele. Jesus nos disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele nos prometeu isto. E ele nos disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. E este é um aprendizado importante, porque, olha, meus amigos, a gente pensa, mas se eu estiver orando sozinho, Jesus não vai estar comigo? É um equívoco. Quando nós entendemos que quando nós estivermos orando, outra criatura no planeta também vai estar orando. O nosso próprio mentor estará conosco fazendo a prece. E Jesus, então, estará conosco. Então, ele nos deixou uma terceira lição: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Ou seja, tome para você as lições do meu evangelho de amor. Aprenda comigo a ser manso, a humilde, a ser pacífico. Então tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve meu fardo. Todas essas lições estão contidas nas lições de Jesus. E nós, olha, isso é uma coisa que a gente tem quando a gente fala do Cristo, quando nós nos lembramos das promessas, é que nós morremos de saudade de Jesus. Como é bom ler as lições do Cristo e nos sentir abraçados, como nós precisamos de Jesus. Quanto alívio nos traz o coração quando nós nos lembramos: eu não estou sozinho, Jesus está comigo.
Jesus está me ouvindo. E quando nós trazemos isso para a nossa realidade, nós paramos e fazemos uma prece, conscientes de que Jesus está nos ouvindo. Imediatamente somos atendidos com um bálsamo de esperança, de coragem, de persistência, meus amigos. Tudo isso está contido dentro das lições de Jesus. E ele nos deixou uma lição que é essencial para que nós possamos vivenciar a paz de espírito dentro da terra, encarnados. Jesus nos mostrou que nos ama tanto, de forma tão profunda, que ele é capaz de sacrificar-se para nós. Então, este mestre do amor, este mestre da humildade, este mestre da caridade, este mestre da bondade, este mestre da esperança, entregou-se ao sacrifício do próprio corpo para nos dizer quanto nos ama e quanto sacrifica-se todos os dias, a fim de constantemente nos trazer as lições de amor que ele nos deixou na vida dele para a nossa vida. Por isso ele sacrificou o próprio corpo. E neste sacrifício ele deixou a maior de todas as lições, aquela que é capaz de nos aliviar o pior dos sofrimentos. A morte não existe. Somos espíritos imortais. É deste Cristo que nós estamos falando quando nós falamos do Natal. Que a gente, então, utilize, ao invés de apenas pensar no alimento e na bebida física, então que a gente possa usar a palavra, o exemplo de Jesus como alimento para o nosso espírito. E que a gente não fique bonzinho o ano inteiro, mas que a gente seja realmente um cristão, na melhor acepção da palavra, seguindo o exemplo de Jesus o ano inteiro, né? E que a gente tenha apenas o Natal como uma lembrança e um balanço do que fizemos, do que ainda temos para fazer como cristão até o final da imortalidade. O que eu tenho para dizer é que a gente tem muito que aprender com os ensinamentos do Cristo. A gente tem muito que a doutrina nos ensina a cada instante, a cada desdobramento, a cada estudo que a gente faz. E lembrar, pensar que a gente tem o nosso compromisso, não só conosco mesmo, mas com todos os seres da criação. E que, como a gente estudou no episódio de hoje, que o nascimento do Cristo foi a sua primeira lição, e que ele estava envolto ali com todos os reinos, né, dizendo que ele veio para todos. Nós também temos essa necessidade de estarmos no auxílio dos nossos irmãos que vieram depois de nós na criação divina. Então, aqueles espíritos que se encontram hoje no reino animal, no reino vegetal e no reino mineral, nós temos para com eles as responsabilidades de irmãos mais velhos. Então a gente tem que levar a eles também todo o amor que pudermos, todo o conhecimento que pudermos, como o Milton também acabou de dizer, sermos cristãos, principalmente com eles. Amigos, eu vou pegar esse gancho do Tiago e falar de uma questão muito importante no Natal, muito importante mesmo. Pensando que estamos comemorando não só o aniversário do Cristo, quanto as suas lições de amor. Pensando no que nos ensina o Consolador prometido. Prometido por quem? Por Jesus, que nos ensinaria todas as coisas e nos falaria tudo que ele não pôde nos dizer na época, que é a doutrina espírita. E em tudo que ela nos ensina sobre a evolução do espírito e nos fala sobre a nossa relação com os animais. Então, esta época do ano é, sem dúvida, uma época que traz de novo a fraternidade para dentro dos nossos corações e nos estimula a viver melhor as lições de Jesus. Mas é imprescindível que nós vejamos uma coisa. Durante muito tempo eu vejo essas colocações, por exemplo, de André Luiz, falando sobre a modificação que há na vibração do planeta na ocasião do Natal. Nós temos visto dentro dos trabalhos espirituais da SEAMA que essa vibração tem se modificado, na verdade. E hoje, esta vibração luminosa que antes existia por ocasião do Natal e que André Luiz descreve nos livros através de Chico Xavier, ela não tem mais esta mesma luminosidade. Por quê?
Na época em que André Luiz escreve através do Chico, nós não tínhamos a exploração que nós temos com os animais hoje. Havia, sempre houve, durante muito tempo, esse processo de exploração, mas após a Segunda Guerra Mundial, e principalmente depois da década de 1970, a exploração em relação aos animais aumentou muito, os animais passaram a ser produtos, nós passamos a ter fábricas que produzem, literalmente, que veem os animais como produtos, que produzem animais como uma mercadoria, embora nós saibamos, estudando a doutrina espírita, que são nossos irmãos mais jovens, espíritos em evolução, que nos aguardam a proteção, o auxílio e o amparo para o desenvolvimento da consciência. Ignorantes desse processo, nós temos, na verdade, feito deles mercadorias, os explorado, os maltratado. Então, hoje, meus amigos, nós temos aí a morte de 70 bilhões de animais, pelo menos 70 bilhões de animais por ano para consumo humano. Isso é o assassinato de 70 bilhões de criaturas. Eu sei que é duro ouvir esta palavra dessa maneira, mas é isso. Então, no Natal, isso piora muito. Pelo consumo estimulado dos produtos de origem animal, pelo consumo estimulado dos corpos dos animais, para que isso faça parte da ceia de Natal. Então, isso piora bastante, é drástico, é difícil. Então, aquele contexto mais luminoso hoje acaba tornando o planeta mais denso pelo processo de crueldade, de dor e de sofrimento causado aos animais. Isso é uma coisa que nós precisamos pensar. E eu gostaria muito que fosse parte das nossas decisões de Ano Novo. Vou, a partir do Natal, trazer para dentro de mim aquela frase de Jesus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Vou trazer para mim essas lições de amor de Jesus, as lições de amor do Consolador prometido, as lições de amor, do amor ao próximo, e passar a olhar os animais como meus irmãos mais jovens. Ouvir André Luiz no livro Missionários da Luz, que nos diz: temos sido vampiros insaciáveis nos seres frágeis que nos cercam. Ouvir as lições de evolução de Emmanuel: é um erro de terríveis proporções nos alimentarmos da carne dos animais, ele nos conta no livro Consolador. Vou trazer estas lições sem a resistência e vou olhar com os olhos do amor, com as lentes da paz, com as lentes do amor do Cristo. Eu vou olhar para o planeta e para a criação e vou decidir por amar. Eu vou decidir pela humildade. Eu vou decidir pela coragem de me modificar e viver as lições de amor ao próximo, que se estendem a todas as criaturas. E quem sabe, amiga, você que está nos ouvindo, não opte por uma lição de amor que traga para nossa mesa de Natal a luz da paz, onde ali hajam apenas alimentos que comemorem a vida, não a morte, a esperança, não a desesperança, a alegria, não a crueldade. Vamos trazer a nossa mesa, fazer de nossa mesa de Natal um símbolo do Evangelho, onde não haja a dor dos animais e o sofrimento deles do contexto da alimentação, onde a mesa vegana possa simbolizar as lições de paz do Cristo Jesus. Meus amigos, nós já passamos em muito no nosso tempo de podcast, mas como eu falei, esse podcast é um especial de Natal. Então, eu vou deixar para o Milton, para o Tiago, as finalizações, né, as suas considerações finais, para nós irmos chegando ao final realmente do nosso podcast. Eu quero agradecer a oportunidade fantástica de poder estar nesse podcast de Natal. Eu quero que você que estiver me ouvindo lembre que Jesus nasceu na manjedoura, cercado por animais que o observavam, e lembrar também que Papai Noel, que nos traz os presentes para a nossa criança, que é a nossa criança interior, ele vem também acompanhado de sirenas simpáticas e divertidas. Então, ninguém está sozinho. É sempre uma interação do homem com o animal muito positivamente. Então, que isso não fique só no nosso imaginário, que isso possa se tornar a nossa realidade daqui para frente. Então, desejo a todos uma reunião familiar fantástica, maravilhosa para todos vocês e um excelente Natal. Bom, eu também desejo a todos um ótimo Natal,
que a gente consiga, através dos aprendizados desse episódio do podcast, sentir de fato esse sentimento de caridade, de comunhão, de felicidade que essa época do ano nos traz, e não nos esqueçamos dos animais. Não só, como a Sana comentou, no nosso prato, mas também de todos aqueles animais que convivem conosco e, devido às festividades, aos ruídos que nós, humanos, causamos nessa época do ano, como a gente já estudou em outros podcasts, que não são só aqueles que convivem conosco em nossos lares, mas todos aqueles animais que estão conosco no planeta. Então eu desejo a todos que tenham um ótimo Natal, que tenham um início de ano no calendário cristão muito feliz, com muitas reflexões e com muitas mudanças, que é o que todos nós desejamos, não é mesmo? Meus amigos, nós vamos deixando aqui. Eu sei que isso que eu vou falar é a palavra, eu tenho certeza, de todos os voluntários da Ciama. Um convite em nome dos animais. Nós vamos terminar o nosso podcast hoje trazendo os animais para falarem aos ouvidos. Então hoje eu não vou encerrar o podcast com uma frase de algum livro que nós costumamos fazer sempre, mas hoje eu gostaria de abrir, depois de tudo que nós estudamos este ano e que vamos continuar estudando sobre a consciência, a inteligência, a sensibilidade, as emoções, os sentimentos que os animais têm, a capacidade de pensar, o livre-arbítrio, eu gostaria que eles encerrassem o nosso podcast hoje pedindo, em nome deles, que não os maltratem, que os tragam para dentro dos corações. Vamos deixar que eles também possam viver a paz que o Cristo trouxe para todas as criaturas. Vamos viver um Natal com Jesus, cheio de amor por eles. Então nos falam os animais, por favor, meus amigos, nos deixem em paz, sejam nossos irmãos, nos auxiliem, não nos maltratem, em nome do Cristo, nos protejam. Com esta fala, destes corações que amam os animais, nós deixamos uma súplica e um convite para que a mesa seja uma mesa de paz. Segue um abraço de todos os voluntários da Ciama e um Feliz Natal com Jesus.